Olá, bem-vindos ao Cal Narrando HQs. Vamos ao crossover de Invencível com o Homem-Aranha. O quadrinho começa com mais uma das corriqueiras lutas do herói Aracnídeo contra o Dr. Octopus. Enquanto desvia, o Homem-Aranha se gaba dizendo que o vilão não vai conseguir o acertar devido ao seu sentido aranha. Mesmo assim, o herói é atingido por escombros que caem do teto. Dr. Octopus consegue capturar o herói, e furioso diz que vai o matar principalmente por ele não calar a boca. Homem-Aranha diz para o doutor olhar para trás, pois tem algo nas costas dele. Octávio diz que esse truque é baixo até para o cabeça de teia. Do portal sai um herói que vai para cima do Dr. Octopus. O Homem-Aranha se pergunta quem era aquele herói, e acredita ser o Nova. Invencível se desculpa com o Dr. Octopus e diz que não é dessa dimensão. O Homem-Aranha se aproxima e pergunta se o herói é o Nova, com um novo uniforme. Invencível diz que não queria ter atacado o cara com patas de aranhas esquisitas e pergunta se ele tem poderes. Homem-Aranha diz que esse não é o Nova, e pergunta quem ele é. O cabeça de teia continua dizendo que o doutor estava tentando matar agora há pouco, então não tem problema ele se machucar um pouco, e o vilão está vivo e isso basta, e diz que são tentáculos de polvo. Marquis diz que se preocupou à toa, e pergunta se o vilão é perigoso. Atacando os dois heróis, Dr. Octopus fica furioso com a pergunta. Invencível puxa o tentáculo e atira o Dr. Octopus por um prédio. Marquis diz que agora o doutor não vai tentar matar ninguém por pelo menos 2 dias. A polícia cerca os dois heróis e Invencível voa levando o herói Aracnídeo. Os heróis descem em um telhado e o Homem-Aranha pergunta o que o Invencível fez com o Dr. Octopus, e diz que ele não deveria ter batido tão forte pois poderia ter o matado, e se não matou ele continua solto por aí. O Aranha diz que nem teve tempo de colocar um sinalizador aranha no vilão. Marquis diz que achou ter ouvido que o vilão tinha poderes, mas acertou com mais força nos tentáculos. Homem-Aranha diz que disse que não tinha problemas o vilão se machucar, afinal ele é um dos maus. E pergunta quem é o herói na sua frente e percebe que o Invencível está chorando e pergunta o que aconteceu. Invencível diz que é por causa de sua mãe, ele diz que apenas está preocupado com ela. O Homem-Aranha pergunta o que aconteceu com a mãe do garoto e onde ela está. Invencível diz que é de outra dimensão, e estava lutando contra um cara chamado Armstrong Levy, ele tem poder de acessar dimensões e ele o mandou direto para essa. Peter pergunta sobre a mãe do garoto. Invencível diz, não sei como você ganhou seus poderes, mas eu nasci com os meus. Bom, não nasci com eles, meu pai era um super-herói e herdei os poderes dele. Cresci vendo meu pai se tornar um grande herói. Um dia, quando já estava crescido, meus poderes apareceram, e fui capaz de fazer o mesmo que meu pai. No último ano meu pai me ensinou os truques e me ensinou o passo a passo. A vida era boa, eu era um super-herói. Então meu pai matou um monte de outros heróis e disse que queriam dominar o mundo, e que era para eu o ajudar. Nós lutamos e ele deixou a Terra, e de repente eu fiquei sem o pai que conhecia. E deixado para trás fiquei com a sensação de que ele nem existia. Mas minha mãe, ela perdeu o marido, e antes de meu pai partir ele disse que ela era apenas um animalzinho para ele, e que nunca a amou. Ela teve que ouvir isso. Ela ficou com o coração destruído e ainda não se recuperou. Invencível diz que esse Armstrong Levy ameaçou sua mãe e usou informações de outras dimensões para descobrir quem ele era. Marquis diz que o vilão atacou a cidade enquanto ele estava fora, mas sua mãe não sabia onde ele estava. Armstrong não a feriu, mas assim que ele voltou o vilão mudou o foco para ele. Invencível diz que acha que sua mãe está segura, mas não sabe ao certo e esse vilão fica o jogando em várias dimensões para o cansar e tentar o matar. Marquis diz que se preocupa que quando o vilão descobrir que não pode o ferir, ele vá atrás de sua mãe de novo. Invencível diz que essa é a segunda dimensão que ele é lançado, e o vilão está tentando cansar, e o vilão virá quando estiver pronto e até lá, ele está preso ali. Homem-Aranha diz que enquanto o garoto estiver ali poderá ficar com ele, e diz que sabe como é perder a família e tê-la ameaçada pelo que se é, e também sabe como é ser jogado nesse lance de herói tão novo. Marquis agradece e pergunta se o Aranha acredita nele, e se não fica desconfiado.
O Homem-Aranha diz que alguém que pergunta se um vilão está bem depois de o derrubar não pode ser mal pela sua experiência, e os bonzinhos não sabem mentir e por isso acredita nele. O Aranha se apresenta. Marquis diz que o nome Homem-Aranha parece um pouco besta e se apresenta. O Aranha diz que ele não pode falar nada em relação a nomes bestas. Marquis se desculpa e diz que se chamar Homem-Aranha tendo poderes de aranha é um tanto preguiçoso, é como se ele dissesse: eu tenho superpoderes, vou me chamar Super-Homem. Homem-Aranha diz que nunca pensou sobre isso e esse nome apenas soa bem e combina. Marquis diz que não soa tão bem quanto Invencível. Homem-Aranha percebe que essa geração está perdida. Marquis diz que ele está preso ali e ele pode ajudar o Homem-Aranha. Peter diz que o garoto pode o ajudar a encontrar o Dr. Octopus já que ele foi amaciado, ele pode estar em qualquer lugar. O Aranha diz que é melhor eles irem para a Torre dos Vingadores para ver se já o localizaram. Assim os heróis partem. Na Torre, Homem-Aranha explica para o Invencível que os Vingadores são os medalhões e os heróis mais poderosos da Terra. Invencível pergunta se o Homem-Aranha está nesse time. O Aranha pergunta o que ele quer dizer com isso. Na Torre, os dois encontram a tia May e a Mary Jane. Peter diz que são sua tia e sua esposa. Invencível diz que Peter acertou na loteria. O Aranha diz que é isso que Mary Jane sempre diz. E pergunta se Marquis não ficou surpreso, pois todo mundo fica. Invencível diz que não tem por que ficar surpreso já que o Homem-Aranha tem um porte legal. É boa pinta e engraçado, não é como se ele fosse um nerdola magrelo com óculos fundo de garrafa. Sorrindo, Peter diz que o Intancável está se tornando seu herói favorito. Marquis diz que é invencível e pergunta onde estão os Vingadores. Peter diz que estão atrás do garoto. Invencível diz que baseado no nome Homem-Aranha vai tentar adivinhar os nomes. Homem-Robô, Homem-Garra, Homem-Bandeira, Homem Fabuloso, Mulher-Morcego e Homem-Preto. Peter apenas diz que seu nome é mesmo horrível. Capitão América pergunta ao Homem-Aranha quem é a visita e por que ele está ali. Peter explica que estava lutando com o Dr. Octopus e esse Invencível saiu de um portal e ele é de outra dimensão e agora vai o ajudar por um tempo. Homem de Ferro diz que captou uma mensagem policial, algo sobre um homem com patas metálicas de aranha destruindo algo no pier. Marquis diz que deve ser o Dr. Octopus e que pareciam patas de aranha. O capitão pergunta se Peter vai precisar de uma ajuda. Peter diz que não precisa de tudo isso para capturar o Dr. Octopus e ele pode limpar a própria bagunça, e é melhor que os Vingadores fiquem ali esperando pelas coisas cósmicas. Homem de Ferro diz que falando assim até parece que eles enfrentam o Thanos ou o Galactus todos os dias. Capitão diz que a definição de coisas cósmicas do Aranha é bem estranha. Enquanto isso, Luke Cage apenas questiona o nome que ganhou. Homem-Aranha diz que estão muito longe do porto e pede para que o Invencível o carregue. Os dois heróis encontram o Dr. Octopus causando destruição e ameaçando pessoas. O vilão diz que fez isso para atrair os heróis para que ele possa os matar. Invencível parte para cima de Octopus e o joga na água. Homem-Aranha pergunta aos policiais se eles irão atirar enquanto ele tenta deter o vilão, e eles confirmam que não vão atirar. Marquis joga o doutor para fora da água, e maneira na força para não matar o vilão. Octopus ataca os heróis e Marquis fica irritado e destrói os tentáculos do vilão o derrotando. Impressionado, o Homem-Aranha chama o garoto para capturar outros vilões da sua galeria enquanto o portal não se abre. Invencível diz que talvez não, e aponta para o portal que está se abrindo. Invencível diz que o vilão faz isso para o enfraquecer, esperando que ele se machuque em cada dimensão que o manda. Os dois heróis se cumprimentam e se despedem. Invencível diz que se criar um vácuo atrás de si, e assim talvez possa pegar o vilão desprevenido. Homem-Aranha joga uma teia no Invencível e diz que irá com ele e talvez possa ajudar. O portal se fecha e corta a teia. Se afastando do local, o Homem-Aranha se pergunta no que ele estava pensando, pois se isso tivesse funcionado ele teria sido jogado em outra dimensão. O herói diz que vai para casa e ir no cinema com sua esposa, e deseja sorte para o Invencível onde quer que ele esteja. Finalizando aqui a edição. Esse crossover é bem legal e explora bem os heróis, e por ter um Homem-Aranha experiente é melhor ainda.
E é bom ver o Aranha feliz casado com Mary Jane e respeitado pelos Vingadores. Nota 8 de 10.